será um povo mais que vencedor, mais que vitorioso em Cristo Jesus. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou estar lendo aqui apenas o versículo de número 2. Estou um pouco rouco. Eu tinha preparado uma palavra aqui do versículo 1 ao versículo de número 10, mas vai requerer um pouco mais de tempo e numa outra oportunidade, com a garganta melhor, se Deus assim permitir, a gente fala um pouco mais. Mas nesse dia de hoje, Atos 3, capítulo 3, versículo número 2 apenas. Esse capítulo ele fala aqui acerca da cura de um coxo. É bastante conhecida essa passagem bíblica, e eu vou fazer a leitura então, junto com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Algumas traduções dizem, e era trazido um homem. Senta, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Durante a minha caminhada, muitas vezes eu já fui ajudado em diversas situações, em diversas áreas. Muitas pessoas já me ajudaram, eu já tive a oportunidade também de ajudar muitas pessoas. Isso nos traz alegria, nós sentimos gratidão nos nossos corações quando alguém nos ajuda, quando Deus envia alguém para nos ajudar, mas é muito comum também quando nós necessitamos de uma ajuda e por algum motivo a pessoa que nós gostaríamos que nos ajudasse não ajuda. Talvez, muitas vezes, as pessoas nos ajudam por diversas vezes, e quando aquela mesma pessoa, por algum motivo, se nega a te ajudar ou não pode te ajudar, você fica triste, fica chateado, e muitas vezes nós esquecemos das diversas vezes que as pessoas nos ajudaram e começamos a reclamar e a murmurar. O que eu quero trazer com essa palavra, nessa noite abençoada, desse dia de hoje, ao coração da igreja, ao coração dos irmãos, é que vocês possam colocar nos vossos corações que sempre tem alguém que ajuda. Conforme nós fizemos a leitura aqui desse versículo, a Bíblia diz o seguinte: e era trazido um homem. A Bíblia diz mais adiante um pouco, em Atos 4, 22, que aquele coxo de nascença, ele era coxo há mais de 40 anos. Eu não sei se durante esses 40 anos, não sei a partir de quantos anos ele era colocado ali para pedir esmola, mas eu creio que durante muitos anos alguém o colocava ali na porta do templo para que ele pudesse pedir esmola aos que entravam para orar no templo. Então, durante muitos anos ele foi ajudado, O que ele não sabia é que a ajuda maior era que um milagre estava por vir na vida dele. Então, essa mensagem é o tema principal que eu quero que fique no coração da igreja nesta noite. Sempre tem alguém para te ajudar. Não se preocupe se você precisou de ajuda de alguém e ele não te ajudou, ela não te ajudou, porque sempre vai haver alguém para te ajudar nos momentos que você não pode caminhar sozinho, no momento que você não pode resolver a situação sozinho. Sempre Deus vai enviar alguém para te ajudar. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 8, que o Senhor, nosso Deus, Ele conhece
todas as nossas necessidades, mesmo antes que nós o pedimos. Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos medos, Deus conhece as nossas fragilidades, e nós sabemos que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai resolver, Ele vai solucionar qual seja a situação, qual seja a adversidade, a dificuldade. Deus sempre trará uma solução, Deus sempre vai realizar um milagre nas nossas vidas, dentro das nossas necessidades, mesmo que em algum momento nós não tenhamos forças para dobrar o nosso joelho, clamar e orar ao Senhor e pedir. Ele já conhece as nossas necessidades, conforme declara a palavra poderosa do Senhor. Muitas vezes você se encontra numa posição de caído. Não se preocupe com isso, porque em tempo oportuno Deus vai te levantar, vai te colocar de pé, e você vai cantar o hino da vitória, você vai glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus na tua vida. A Bíblia diz que era trazido um homem. O que nós podemos entender com isso? Repetindo para a igreja, porque eu quero que essa mensagem fique nos vossos corações. Independente da situação, independente da circunstância, sempre terá alguém para te ajudar. Dentro dessa palavra, por que não citar o que está escrito em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, onde a Bíblia fala do samaritano, do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, no meio daquela caminhada, no meio da sua descida, ele se deparou ali com alguns homens assaltantes que o pegaram, tiraram suas vestes, espancaram para o roubar, deixaram aquele homem quase morto ali no chão. E aí vem o sacerdote. Eu creio que se aquele homem, se ele não estivesse ali naquele momento que vinha passando por ali o sacerdote, ele pensou: ali está chegando a ajuda. Graças a Deus está chegando a ajuda. Mas diz a Bíblia que o sacerdote, quando viu aquele homem no chão, quase morto, passou pelo outro lado. E aí diz a Bíblia que veio um levita. Levita nos dias de hoje é muito conhecido como os cantores da casa do Senhor, mas levita não é apenas isso. A Bíblia diz que levita é um ajudante, um auxiliar e alguém que louva ao Senhor também, está escrito na palavra de Deus. Então o que nós poderíamos entender? O levita vai ajudar aquele homem, mas a Bíblia diz também que o levita, quando vê, faz da mesma forma que fez o sacerdote. Ele passa pelo outro lado e larga aquele homem quase morto ali no chão. Mas diz a Bíblia que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, passava ali também o samaritano. Samaritanos são pessoas, diz a Bíblia, que eram de Samaria e eram considerados pelos judeus como pessoas impuras, né? E quando ele viu aquele homem ali no chão quase morto, a Bíblia diz que ele teve piedade, ele teve compaixão, ele se comoveu com aquela situação. E a Bíblia diz que o bom samaritano, ele cuidou daquele homem, ele enfaixou e colocou óleo nas suas feridas. Ele pegou aquele homem, levou para a cidade e cuidou e tratou daquele homem. Alguém que era considerado como um impuro pelos outros, que passaram pelo lado, deixando aquele homem ali quase morto. Aquele que era considerado impuro foi aquele que Deus usou para ajudar aquele homem que havia sido espancado e ali estava quase morto. Por que eu estou trazendo esse texto dentro do texto que nós lemos? Para mostrar para a igreja do Senhor aquilo que nós falamos no início e aquilo que é o foco dessa minha mensagem.
sempre há alguém para ajudar. Talvez a pessoa que vai te ajudar não é quem você quer que te ajude, não é quem você acha que vai te ajudar, mas Deus vai enviar sempre alguém para te ajudar, independente da sua situação, independente do que você tem a oferecer para essas pessoas, mas Deus sempre tem uma solução e Ele sempre envia alguém para ajudar. Quando dobrar o seu joelho, ore por todos, não menospreze ninguém, não fale mal de ninguém, porque esses que você talvez hoje está falando, são aqueles que amanhã podem estar de joelhos dobrados para que Deus venha te levantar. Pode ser aquele que vai te pegar lá do chão, te pegar nos braços, te levar para um lugar de conforto. Então cuidado com as tuas palavras, cuidado com as tuas condenações, com os teus julgamentos, quando se trata de outras pessoas. Você não sabe, você não conhece a intimidade, a vida de cada um com Deus, você não sabe 24 horas o que cada um faz. Então vamos ter cuidado e vamos entender sempre que sempre terá alguém para ajudar, mas essa ajuda, ela não é uma ajuda daqui de baixo, é uma ajuda lá de cima, não é uma ajuda aqui da terra, é uma ajuda do céu, não é uma ajuda simplesmente do homem, é uma ajuda de Deus, e Deus trabalha da maneira que Ele quer, faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e usa quem Ele quer. Talvez você vai dizer assim, mas Deus vai usar um pecador, se Ele quiser Ele vai usar, mas a obra dele será realizada, o milagre dele vai acontecer. Por que não lembrar dentro desse texto que estamos falando, de que sempre tem alguém para nos ajudar, e sempre terá alguém para nos ajudar, porque Deus é Deus que trabalha com recompensa, com justiça e com bondade. Por que não lembrar também do paralítico que foi curado, descido pelo telhado? A Bíblia diz que havia uma multidão, porque sabia onde Jesus estava, havia uma multidão, porque havia cura, porque algo diferente tinha que acontecer. É como se nós estivéssemos aqui nesse templo aqui, e ali na porta tivesse cerca de 100 pessoas, e alguém com enfermidade, alguém que era paralítico, queria ser curado, porque sabia que a cura dele estava ali, porque ali estava Jesus, mas ele não tinha como chegar até Jesus, porque a multidão era muito grande, não tinha como ele passar. A Bíblia diz que 4 pessoas, eu creio que 4 homens, mas a Bíblia não diz que eram 4 homens, pegou aquele homem em cima de uma cama, pegou com cama e tudo, e diz que encontraram um buraco no telhado, e desceram aquele homem em cima dessa cama pelo telhado, e Jesus realizou o grande milagre. Aquele que era paralítico passou a andar, passou a caminhar. O que eu entendo com isso? O que aquele paralítico, diante dos olhos humanos, poderia ter a oferecer para alguém? Nada diante dos olhos humanos, mas Deus colocou no coração daquelas 4 pessoas para o ajudar, porque o milagre teria que acontecer. Jesus poderia sair lá fora e fazer aquele milagre. O que eu quero que você entenda com isso: quando Deus quer usar alguém, Ele vai usar, porque Ele vai realizar o milagre da maneira que Ele quer realizar. Então Ele usou aquelas 4 pessoas para descer aquele homem pelo telhado e curar aquele homem. Então, igreja do Senhor, não interessa a sua situação, não interessa se você não tem nada a oferecer, não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você tem carro bom, se você tem uma casa para morar. O que interessa é que o Deus poderoso está te vendo, e no momento certo Ele vai te ajudar. Então creia nessa palavra, acredite que sempre terá alguém para te ajudar, alguém enviado pelo Senhor dos Exércitos. É Ele quem cuida e zela das nossas vidas. Igreja do Senhor, nós precisamos parar de perder tempo, porque nós perdemos muito tempo reclamando, murmurando, muitas vezes condenando, julgando as pessoas que não nos ajudam, e esquecemos de gastar bem o nosso tempo, usar bem o nosso tempo, glorificando o nome de Deus, apresentando em oração, exaltando o nome de Jesus, que é digno de louvor, de adoração, e é por causa das pessoas que têm nos ajudado. Muitas vezes nós damos mais crédito, nós perdemos tempo
reclamando, murmurando, porque queríamos que alguém não nos ajudasse e essas pessoas não nos ajudaram. E alguém está do nosso lado nos ajudando, nos apoiando, nos auxiliando, e nós perdemos tempo murmurando. Vamos aprender através da palavra de Deus, através das promessas de Jesus, dos milagres. Vamos aprender nos dias de hoje, para que nós possamos tomar as atitudes corretas, glorificar o nome de Jesus por aquilo que Ele está fazendo, que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Não deixe Satanás colocar tristeza no seu coração, porque alguém que você queria e esperava da parte dele uma ajuda, não te ajudou. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Engrandeça o nome de Deus pela vida daqueles que têm te ajudado, contribuído de alguma forma com a tua vitória. Garganta realmente não está muito boa. Nós vamos já estar concluindo essa mensagem, e eu creio que a igreja vai receber, vai guardar nos vossos corações, porque eu recebi essa mensagem. Para mim foi uma mensagem muito boa, me ajudou muito quando eu comecei a estudar esta palavra, principalmente esse versículo, e Deus trouxe ao meu coração isso, né? De estar sempre em primeiro lugar, gratidão, agradecimento. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo, deixando de agradecer para murmurar, para reclamar. Nós não podemos, nesta palavra, que nós lemos apenas esse versículo, mas nesta palavra do capítulo 3 aqui, nós não podemos deixar de dar importância, principalmente, né, ao milagre que aconteceu. Mas não podemos deixar de dar importância também às pessoas que durante anos e anos ajudaram aquele homem, colocando ele ali no lugar do milagre dele, no lugar da vitória. Um coxo há mais de 40 anos que foi curado. Sabe o que eu entendo com isso também? Muitas vezes nós saímos da posição, nós mudamos de lugar. Que você possa entender com esta palavra também: não saia da posição, não mude de lugar. O seu milagre já está preparado, o seu milagre vai acontecer, é aonde você está. Você não precisa de sair da posição, Deus vai operar na sua vida. Nós chamamos a atenção, né, para aqueles homens que o traziam ali durante anos e o colocavam naquele lugar, e que principalmente naquele dia, no dia do milagre, também o levaram, porque se eles não tivessem levado ele para aquele lugar, né, talvez o milagre não teria acontecido, porque ele não estaria no lugar do milagre dele, no lugar da vitória dele. Então, irmãos, vamos deixar de dar crédito, não deixemos de dar crédito aos homens, né, que pagaram, aos homens que pagam um preço, e muitas vezes um preço alto, né, por estarem também na presença do Senhor, porque nós sabemos que aquele milagre em que se operou aquele dia, não foi por causa de Pedro e João, mas foi por causa do Espírito de Deus que havia dentro deles. Mas para que o Espírito de Deus estivesse dentro deles, fazendo morada na vida deles, eles pagavam um preço. Homens capazes de, através de suas vidas, com muita autoridade, em nome de Jesus, falar para um coxo: levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Estavam ali subindo ao templo para orar, para ver a dedicação dessas pessoas, cheias do Espírito de Deus, mas não abriam mão da oração, não abriam mão da intimidade com Deus. Que nós possamos entender dentro desta palavra também a importância de buscar. Está tudo bem, continua buscando, vai depositando oração no céu, para que o milagre aconteça também através da sua vida. O mais importante nesta mensagem que eu trouxe para a igreja nesta noite é dar glória a quem é digno de glória, só o nosso todo-poderoso Deus. Fica essa palavra para a igreja do Senhor nessa noite, mas antes de encerrar eu quero deixar algo aqui para os irmãos. Você está precisando de alguma coisa? Confia em Jesus, porque no momento certo, pode ser a pessoa que você não espera, mas Ele vai enviar alguém para te levantar, Ele vai enviar alguém para te curar, Ele vai enviar alguém para te libertar, Ele vai enviar alguém para te transformar, Ele vai enviar alguém para te salvar. Levanta nessa noite, vamos orar ao Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar
para o coração dos irmãos nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai,